Fala moçada, e aí? Tudo tranquilo? Olha só, na nossa primeira aula a gente vai trazer para vocês um esboço bem simplificado sobre a origem da vida. A ideia nossa é trazer fatos importantes da história que contribuíram para a formação do conhecimento em torno de como a vida teria surgido na Terra, beleza? Bora lá então? Para isso, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, vamos falar um pouquinho de história, né? Do histórico disso tudo. A gente vai voltar um pouquinho no tempo e falar um pouquinho de Aristóteles. Aristóteles ele foi um filósofo grego, né? Lá por volta do século IV a.C., ele acreditava que a vida ela podia ser gerada a partir de matéria inanimada. Ele ficava bolado assim, como que depois da chuva, no brejo aparecia um monte de sapo? Como que num pedaço de carne que ficava exposto ao tempo aparecia um monte de larva? Ele acreditava que alguns objetos inanimados poderiam gerar vida. Só que para isso acontecer, ele pensou assim: pô, para gerar uma vida tem que ter algo especial. Esse algo especial ele chamou de sopro vital. Então, com isso, a partir desse sopro vital, a vida ela era gerada de maneira espontânea. E essa ideia ela perdurou por vários séculos. Lá no século XVII, o cara chamado Jean-Baptiste Van Helmont, ele chegou até a criar um livro de receitas de como a vida era criada a partir das ideias da biogênese. Talvez a receita mais famosa dele foi a geração de ratos, a receita para a criação de ratos em 21 dias. Ele falava que se você colocasse roupa suja num canto, num lugar úmido, sem luz, e jogasse um pouco de trigo, um pouco de semente de milho, depois de 21 dias iriam surgir ratos. Iriam nascer ratos. Ratos seriam gerados a partir desta receita. Parece loucura, né? Mas foi a partir daí que a galera começou a pensar, começou a pirar do tipo, será? Aí, que no século XVII também, Francisco Redi, ele resolveu confrontar essas ideias. Para isso, ele fez um experimento muito simples. Ele pegou pedaços de carnes e peixes, e colocou em potes. Em um pote, ele deixou totalmente destampado. E passaram-se alguns dias e ele percebeu a presença de larvas ali. No outro pote, ele vedou. Ele vedou com couro. E aí passaram-se os dias, foi passando os dias, e ele percebeu que nada acontecia, não surgiu larvas ali dentro. Então, ou seja, não gerou vida espontaneamente. Só que a galera ficou assim, não gerou vida porque você tampou o pote de uma maneira que o ar não entrava. Ou seja, o sopro vital não estava presente ali dentro daquele pote. Ele não conseguia chegar até a carne para poder gerar vida. Aí que o Red ele mudou um pouquinho a estratégia dele. Ao invés de ele tampar com couro, ele colocou uma gaze, uma telinha por cima, em que permitia a passagem do ar, mas não permitia que as moscas chegassem até a carne. E assim, da mesma forma, larvas não apareceram na carne. E esse experimento que acendeu a ideia da biogênese, de que a vida ela só surge a partir de outra pré-existente. Após alguns anos, Anton von Leeuwenhoek criou o primeiro microscópio. E com este invento, a partir de uma amostra de água de um lago, ele conseguiu ver micro-organismos que chamou de animálculos. A questão da biogênese ela voltou a ganhar força. Por quê? A galera pensou o seguinte, a galera já sabia que macro-organismos eles não podiam surgir espontaneamente, mas micro-organismos podem. Daí, galera, surgiram dois caras super importantes para a história da biologia. O John Needham, que defendia a abiogênese, e o Lázaro Spallanzani,
que defendia a biogênese. No experimento de Needham, que acreditava na biogênese, ele aqueceu os frascos com substâncias nutritivas por determinado tempo, por 30 minutos. Depois vedava esses frascos com uma rolha e deixava assim por um tempo. As primeiras amostras que ele pegou, ele não encontrou nenhum ser vivo. E foi deixando. E depois de um tempo, quando ele pegava uma amostra para examinar, ele encontrou micro-organismos na amostra. Daí ele pensou o seguinte: fervi o líquido, matei os organismos, e depois de um tempo, novos organismos surgiram de forma espontânea. Epa! A biogênese está se mostrando verdadeira aqui. Daí, Spallanzani, que era a favor da biogênese, fez o mesmo experimento, só que ele tampou os frascos e ferveu por tempos variados. Uns frascos ele fervia por 10 minutos e outros por 1 hora. Os que ele fervia por pouco tempo, ele percebia a presença de micro-organismos rapidamente, logo após alguns dias. Nos frascos que ele fervia por 1 hora, ele demorava mais tempo para encontrar micro-organismos vivos, mas ele encontrava. Daí ele teve a ideia de modificar um pouquinho o experimento do Needham. Ao invés de tampar com uma rolha, porque ele acreditava que a rolha poderia permitir a passagem de algum micro-organismo e entrar em contato com esse caldo nutritivo, ele derreteu a ponta desses frascos. E aí, nos frascos que ele fervia por 10 minutos, ele ainda encontrava micro-organismos vivos. Só que nos frascos fervidos por 1 hora, podia passar o tempo que fosse. O caldo não tinha nenhum indício de contaminação. Aí, galera, o Spallanzani falava que, além de vedar hermeticamente os vidros, era necessário fervê-los por mais tempo para matar todos os micro-organismos existentes. Já o Needham dizia que, ao fazer isso, ele estaria matando também o sopro vital. Lembra do sopro vital, né? Que a gente falou agora há pouco. Aí pronto. Essa questão ela foi discutida por muito tempo, até que no século XIX surge Louis Pasteur e termina com todo esse probleminha. O Louis Pasteur, o senhor pasteurização, o cara que inventou os processos para a fabricação de vinho e cerveja, e é considerado o pai da microbiologia e o terror da biogênese. E como que o Pasteur conseguiu isso? Ele ferveu o caldo nutritivo em um frasco diferente, um frasco com pescoço de cisne. E ele comprovou que após fervê-lo não havia mais vida dentro do frasco, nesse caldo nutritivo. E assim ele ficava por muito tempo, mesmo estando aberto. Esse frasco ele impede que micro-organismos alcancem o caldo, mas permite que o ar chegasse até ele. Então, acabou com aquele problema de que o sopro vital não tinha como alcançar mais o caldo. E para melhorar ainda mais o experimento, as conclusões do experimento, depois de muito tempo, ele quebrava o bico desse frasco. E aí percebia que o caldo ficava contaminado, mostrando que assim que micro-organismos vinham do ar e não eram gerados do nada. Pronto, fim da biogênese. E assim, pessoal, a gente termina de uma maneira bem simples, bem rápida, a primeira aula sobre a origem da vida, principalmente os momentos históricos, os fatos históricos que marcam essa discussão eterna dentro da área de biologia e de ciências. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre algumas hipóteses de como teria surgido o primeiro ser vivo propriamente dito aqui na Terra. Beleza? Aquele abraço e até mais.